Fala pessoal, toda essa tecnologia de inteligência artificial, como o ChatGPT, tem mudado a forma como as pessoas trabalham e realizam as tarefas. Mas, se você tem dificuldade para conversar com essas inteligências artificiais, não sabe como perguntar ou pedir para que ela execute tarefas, ou às vezes parece que ela não quer te obedecer, assista aqui esse vídeo que eu vou te dar 12 dicas para você criar prompts incríveis, conseguir excelentes resultados. E 10 dessas dicas são bem fáceis de aplicar. Bora embarcar? Você está no Copiloto Digital. Eu sou o Marcos e aqui no Copiloto Digital nós queremos te ajudar nessa jornada de aprender e acompanhar novas tecnologias como a inteligência artificial. Para que as ferramentas de IA como o ChatGPT, o Microsoft Bing Chat ou o Google Genie possam te entender, você precisa fazer perguntas ou passar instruções. É o que chamamos de prompt. Nesse vídeo vamos fazer 12 dicas práticas, a maioria bem fácil de aplicar, que vai te ajudar a escrever seus prompts. Se você seguir essas dicas, você vai conseguir resultados incríveis e não vai deixar mais de usar essas ferramentas. Então vamos logo para a primeira? Peça que a IA te ajude a escrever um prompt. Mas Marcos, e se eu nem souber começar? Se você tem uma tarefa específica para fazer e não sabe como escrever um prompt para isso, você pode começar pedindo para que ele ajude você a escrever esse prompt. Você pode começar com perguntas mais abertas. Você pode, por exemplo, fazer uma pergunta mais aberta. Que prompts posso usar para organizar minha próxima viagem para a Bahia? Ele responde com diversas perguntas, mas se você for ver, por exemplo, que são alguns prompts que pode usar para organizar sua viagem para a Bahia. Qual cidade ou cidades da Bahia você gostaria de visitar? Por quanto tempo você planeja ficar na Bahia? Nesse caso, o que ele fez foi fazer perguntas para você pensar sobre o assunto. Não é exatamente o que você queria. Agora, se você tem um exemplo do que você quer que ele responda, você vai conseguir um resultado ainda melhor. Você pode começar com o seguinte prompt. Você é um especialista em prompt. Sua tarefa é criar um prompt que seja capaz de criar uma resposta como este texto, entre aspas. Me responda com um prompt. Na sequência, forneci para ele um texto, entre aspas, que é um script de um dos meus vídeos. Vamos ver o que ele responde? Ele traz o prompt, cria uma descrição convincente sobre a importância da interação com inteligência artificial, destacando a crescente demanda por profissionais habilidosos nesse campo e a necessidade de prompts bem elaborados para obter resultados eficazes. Clique na analogia entre interagir com IA e dirigir um carro. Ou seja, esse prompt que ele te deu como sugestão é um prompt bem detalhado para que você, passando esse prompt, você obtenha uma resposta parecida com este texto que eu forneci para ele. Vamos executar este prompt? Parece que ele seguiu instruções bem adequadamente. Aqui nesse exemplo eu usei um script com um dos meus vídeos, mas você poderia usar um texto de marketing, um trabalho escolar ou descrições de produtos, o que você precisar. Essa é a primeira e provavelmente a dica que mais pode te ajudar a aprender a criar prompts. Use muito ela. Dica número 2. Edite o prompt. Você pode usar o botão de edição para modificar o seu prompt original, obtendo outras respostas. Você pode adicionar mais detalhes ou ajustar sua pergunta. A inteligência artificial é boa para a humanidade? Essa é uma pergunta que não é muito boa. Ele traz uma lista de benefícios, riscos, justiça. Mas vamos editar essa pergunta? Você pode vir aqui nesse botão editar e modificar ela. Uma forma muito melhor de fazer essa pergunta seria quais seriam as vantagens e desvantagens da inteligência artificial. Assim você não inclui nenhum tipo de viés já na sua pergunta. Na hora que você aperta o botão de salvar e enviar, ele executa a nova resposta. Aparentemente deu um erro. Vamos testar? Ele trouxe uma resposta mais detalhada e mais equilibrada. E ele até pergunta se essa resposta foi melhor ou pior que a anterior. Nós podemos dizer que foi melhor. E aí já conectamos com a dica número 3, que é aprender com os outros prompts. Quando você faz edição, você tem uma grande vantagem. Você pode vir aqui e alternar entre os prompts e as respostas. Você pode aprender o que funcionou melhor para as suas tarefas. Olhe com calma, compare, você rapidamente vai começar a obter respostas melhores. Basta vir nesse botão que você pode ver as duas alternativas. A primeira pergunta
e a segunda resposta. Se você alternar diretamente na pergunta, você vai ver as diferentes respostas. Aqui embaixo, como eu pedi para ele regerar, ele tem as duas versões, a primeira e a segunda versão geradas. Então, você pode fazer as duas coisas, tanto regerar uma resposta, quanto modificar a pergunta. Você tem a alternativa de voltar e navegar. Dica número 4. Um formato geral de um prompt funciona em 3 partes. Você pode criar o prompt pensando separadamente nas 3 partes básicas, usando a seguinte estrutura. 1. Como papel. 2. Execute a tarefa. 3. Resultado no seguinte formato. Vamos ver um exemplo? Como um especialista em mídias sociais, escreva uma chamada para divulgar o meu vídeo de dicas para prompts incríveis e apresente um texto curto com gatilhos e emojis. E ele traz um texto para mídias sociais com emojis, com hashtags e uma versão curta do formato que eu apresentei. Então lembre-se dessa dica, são 3 passos. Como um papel, no caso, um especialista em mídias sociais. 2. A tarefa que ele deve fazer, escreva uma chamada para divulgar o vídeo. E 3. Apresente o resultado em um determinado formato, um texto curto, com gatilhos e emojis. E você consegue um bom resultado. Sempre lembre dessa formatação se você não tiver muita ideia de como construir um prompt. Dica 5. Não desista. Usar essas ferramentas de inteligência artificial é estabelecer uma conversa, um diálogo. Não pare no primeiro prompt. Um erro que muita gente comete ao começar a usar essas ferramentas é fazer uma pergunta ou passar uma instrução e se a resposta não é o que esperava, ele sai da ferramenta ou inicia uma nova conversa. O ChatGPT tem todo o contexto. Tudo o que você conversa com ele é utilizado para as outras, desde que você esteja na mesma interação, na mesma conversa. Então faça sempre uma nova pergunta. Peça para ele trazer mais detalhes. Você pode até marcar ela como negativa, com o botão de feedback aqui embaixo. O que acaba ajudando, gerando novos questionamentos. Muitas vezes ele traz até sugestões para você, para formatação, para outras perguntas. Então, não desista, continue utilizando e tentando obter melhores respostas. Dica 6. Crie diferentes agentes. Conforme você for criando prompts mais elaborados para fazer diferentes tarefas, você pode voltar para essas conversas sempre que precisar, porque elas ficam no seu histórico. Elas ficam salvas do lado esquerdo. Costumamos chamar esses prompts já treinados para uma tarefa mais específica de agentes. Lembre-se de usar esse histórico. Por exemplo, após criarmos essa instrução para ele ser um especialista em mídias sociais, nós podemos ver que esse prompt já está disponível aqui no meu histórico. Então, ele poderia ser um agente para mídias sociais. Se você for ver o meu histórico, existem alguns agentes já criados aqui. Um agente de mídias sociais, inclusive. Um agente para scripts, para culinária, para marketing digital. E como você faz para criar isso? É exatamente a próxima dica. Dica número 7. Renomeie as conversas. O difícil nesse histórico é encontrar o que você precisa naquela hora. Para isso, sempre renomeie as conversas com chat. Basta você vir aqui nesse botão de 3 pontinhos e pedir para renomear. Eu uso um padrão entre colchetes. Então, por exemplo, esse daqui eu poderia chamar ele de agente mídias sociais. AG é uma sigla que eu costumo utilizar. Você pode usar da forma que faça sentido para você. E aí eu posso colocar mídia sociais divulgação. E sempre que eu quiser, eu posso voltar nesse prompt para executar ele novamente. E ele já está renomeado, está salvo aqui no meu histórico. Você pode ver que tem outros aqui, ó, por exemplo, tutor em inglês, para você aprender, ele te ajudar a aprender inglês. Blog, culinária. Dica número 8. Salve os seus melhores prompts em um outro lugar. Apesar de ele manter esse histórico, ele vai mudando com o tempo. Por isso é importante que você guarde fora do ChatGPT aquilo que você mais utiliza. Pode ser uma pasta em um serviço na nuvem, como o Google Drive, ou o Microsoft OneDrive, com arquivos de texto para cada um dos pontos. Ou então, se você tem um editor de texto preferido, como o Obsidian, ou usa, por exemplo, o Microsoft OneNote, você pode usar alguma dessas ferramentas para armazenar os seus prompts de uma forma mais organizada.
Inclusive, você pode até usar uma ferramenta web, como por exemplo o Notion. O importante é você ter isso organizado e salvo em algum lugar na nuvem e fora do ChatGPT. Inclusive, você pode tentar esses mesmos prompts em diferentes ferramentas de IA. Dica número 9. Compartilhe a conversa. Use o botão de compartilhar. Você pode dar um nome e então compartilhar com quem você quiser. A pessoa vai continuar podendo usar essa interação e usar esse prompt, mas você não pode apagar ele do seu histórico. E o que você fizer depois de compartilhar não vai modificar o que a pessoa com o link consegue ver. Ou seja, as pessoas vão ter acesso exatamente ao ponto que você clicar aqui no botão de compartilhar. Vamos compartilhar essa conversa? Você pode modificar o nome e você pode então copiar o link e postar ele aonde você quiser. Você vai ter acesso exatamente àquele prompt. Dica bônus. Para você sempre ser atualizado e receber novas dicas como essas, não deixe de se inscrever aqui no canal. Simples e fácil, não? Não esquece de ativar o sininho para você não perder todo o conjunto de dicas que já estou preparando para vocês para os próximos vídeos. Dica número 10. Templates de prompt. Você pode criar um template de um prompt que você tenha o interesse de rodar diversas vezes. Imagine que você sempre quer saber sobre filmes, por exemplo. Então você pode criar um template que você só muda o nome do filme. Vamos ver esse template. O que eu deveria saber antes de assistir ao filme entre colchetes título? Qual foi a opinião dos críticos especializados do público? Qual é o gênero desse filme, suspense, comédia? Quem é o diretor, os atores principais? Teve alguma discussão relevante sobre esse filme e seus atores? Escreva uma pequena sinopse do filme sem spoiler. Se você enviar assim, com a palavra título entre colchetes, vamos ver qual é o comportamento dele. Para fornecer informações, precisaria do título específico do filme. Vamos passar aqui o título de um filme. E ele executa justamente aquele template com base nesse título que eu forneci. Trouxe uma pequena sinopse, algumas discussões relevantes, quem são os autores, opinião dos críticos, dos públicos, exatamente aquilo que eu pedi para ele executar. Muito bom, né? E não se preocupe, porque você pode aqui na descrição do vídeo, vou deixar o link para você acessar todos esses prompts que eu estou apresentando hoje para você numa versão texto. É só ir lá e copiar. Agora vamos duas dicas muito utilizadas por especialistas em engenharia de prompts. Dica número 11. Forneça exemplos. Você pode fornecer exemplos para que o ChatGPT responda de acordo com o que você precisa. Essa é uma técnica muito boa e eu gravei um vídeo que explica em detalhes como ela funciona. Vou deixar um card e o link na descrição. Assiste lá. Basicamente, sempre que você fornecer uma lista, ele tende a completar ou seguir com novas opções. Por exemplo, se eu passar todos os títulos dos meus vídeos e pedir para ele novas sugestões de títulos com base nesses, ele vai gerar novos títulos que fazem sentido. No vídeo do link eu ensino como fazer isso para descrições de produtos com base nos nomes. Não deixe de assistir. Com essa dica você pode dar um salto de produtividade em tarefas repetitivas que envolvem criação de texto. Dica número 12. Peça para a IA avaliar seu prompt. Isso mesmo, você pode pedir para a inteligência artificial te dar uma nota, avaliar seu prompt e até melhorar ele antes de executar. Vou deixar aqui um prompt completo para você fazer isso. Vamos ver como ele funciona? Você é um especialista de prompt. Avalie cada prompt que eu enviar com uma nota de 0 a 100. Me forneça sugestões de como melhorar esse prompt. Se o prompt tiver nota acima de 85, execute o prompt. Se for menor, não execute e crie um prompt novo, melhor que o fornecido. Ele disse que entendeu e que vai avaliar e fornecer feedbacks dos prompts. E ele já cria um prompt e faz uma primeira avaliação. Rapidinho ele, né? Mas vamos colocar aquele prompt de inteligência artificial. Lembra que eu comentei que não era um prompt muito bom? Vamos ver como ele avalia isso. A inteligência artificial é boa para a humanidade? O prompt é amplo e permite uma variedade de respostas e abordagem. No entanto, poderia ser mais específico para orientar a resposta na direção desejada e fornecer um contexto mais claro sobre o que é considerado bom para a humanidade. Perfeito.
É justamente esse o problema desse prompt. Eu já estou avaliando, estou julgando, estou fazendo um viés e deixando a resposta direcionada, induzida e de forma muito ampla. Ele deu uma nota 80. Sugestão de melhoria. Especifique o contexto em que a inteligência artificial é considerada boa para a humanidade. Por exemplo, você pode perguntar sobre os benefícios específicos que a IA traz para a medicina, educação, economia, entre outros aspectos. Isso ajudará a orientar a resposta para uma análise mais detalhada e afirmativa. E, como foi um resultado abaixo de 85, ele trouxe no novo prompt, ele não executou. Discuta os impactos positivos e negativos da inteligência artificial na área de saúde, incluindo avanços médicos, diagnósticos precisos e desafios éticos associados à privacidade dos pacientes e à automação de procedimentos médicos. Viu como ele trouxe um prompt muito mais interessante? Vamos ver se aquele segundo prompt de vantagens e desvantagens seria executado e qual nota ele obteria? Quais as vantagens e desvantagens da inteligência artificial? Ele avaliou o prompt é claro, correto, deu uma nota 90, fez algumas sugestões de melhorias para dividir em áreas mais específicas e executou o prompt, vantagens e desvantagens da inteligência artificial. Se você usar sempre esse prompt avaliador, rapidamente você vai evoluir muito nessa habilidade. Essas dicas podem realmente levar você de prompts iniciantes para prompts incríveis. Coloque elas em prática, pelo menos algumas delas, e vocês vão perceber claramente a diferença. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, para que eles também possam aprender a usar essas ferramentas de inteligência artificial. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.